O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos presentes aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação. A palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre algo tão necessário para a nossa salvação: a humildade, fazer-se pequeno, não se considerar maior ou melhor do que os outros. Mas para isso é necessário que a palavra de Deus se torne para nós um alimento, não algo que a gente escuta de maneira distraída e acha que não é para nós. Esse evangelho que nós acabamos de escutar serve para todos nós. Para nós que temos uma missão grande de pastorear o rebanho, nós sacerdotes, mas também para todos aqueles que foram chamados por Deus para essa caminhada, que começaram pelo batismo, essa caminhada maravilhosa, caminhada marcada por dificuldades, mas também por muitas graças. A palavra de Deus hoje nos faz refletir sobre a humildade como um ponto fundamental. Os discípulos querem saber quem é o maior. É uma tentação natural do ser humano querer estar por cima, sempre se achar ou encontrar uma maneira de se projetar. Mas não é esse o projeto de Deus. Até porque a nossa vida passa muito rápido e as coisas melhores que nós conseguimos alcançar nessa vida, nós alcançamos com a humildade. O orgulho, o sentimento de superioridade não nos leva a nada e não produz fruto algum. É interessante quando nós olhamos assim num conjunto o que a palavra de Deus nos transmite nessa terça-feira, e nós olhamos nessa profecia de Ezequiel aquilo que o Senhor espera que nós façamos com a sua palavra. A sua palavra não deve entrar somente pelos nossos ouvidos. A sua palavra deve entrar em nós e se tornar e tornar-se dentro de nós essa força que nós precisamos para sermos melhores. É por isso que o profeta faz questão de dizer: o Senhor apresentou um livro para ele e aquele livro estava ali para que ele comesse. Ele pegou, comeu e era doce. E nós repetimos no Salmo: como é doce ao paladar tua palavra. Ela é doce aqui, mas quando ela entra, ela começa a ser um pouquinho amarga. Por quê? Porque ela se depara
com os nossos defeitos, com aquilo que nós precisamos mudar. E quantas coisas nós precisamos mudar, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não devemos nunca nos julgarmos perfeitos e prontos, acabados. A nossa caminhada é sempre uma caminhada de conversão. Cada momento a gente tem alguma coisa para mudar. Cada momento nós temos um defeito que precisa ser superado. E os defeitos são facilmente superados com a humildade. Porque somente quem é pequeno, quem se reconhece pequeno, é capaz de reconhecer seus defeitos. O orgulhoso acha que ele é melhor do que todo mundo. O que é que ele vai mudar? E o perigo do orgulho é um perigo para todos. Nós também, que nos propomos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo mais de perto, na vocação sacerdotal, temos que estar todo tempo vigilantes para que esse perigo não tome conta da gente. Agora, trazendo um pouco para essa realidade que nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos na Semana Nacional da Família. A igreja no Brasil celebra, reflete e reza sobre a família. E dentro da família também a humildade é de suma importância. Se nós nos julgarmos maiores e melhores também dentro de casa, nós seremos incapazes de transmitir coisas boas e de acolher as coisas boas. Porque nós aprendemos com todos. Às vezes o menorzinho que nós temos dentro de casa nos dá uma lição gigantesca. E o Senhor quer que todos se salvem. É a mensagem maior. É a mensagem maior que hoje a palavra de Deus nos traz. A alegria do pastor que encontra aquela ovelha que tinha se desgarrado. É a alegria de Deus pelo retorno do filho pródigo. É a alegria de Deus pela conversão do filho mais velho que se percebe orgulhoso, arrogante, estúpido, inconsequente e muda de atitude. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos refletir sobre essas coisas. E é tão bom começar o dia ouvindo coisas que podem mudar a nossa maneira de viver. Agora não deixem cair no vazio, como tantas pessoas fazem por aí. Quantas pessoas que poderiam fazer tesouro com a palavra de Deus em suas vidas e fazem de conta que ela não tem nada a dizer para eles. Nós começamos o dia na presença de Deus. Mesmo quem está em casa, quem está no hospital, quem está no local de trabalho, essa Santa Missa é o momento de Deus na tua vida, e um momento especial. Pena que muitas pessoas hoje desperdiçam a graça de Deus. E é por isso que muitas coisas não mudam. Nós reclamamos tanto que não muda isso, não muda aquilo, falta aquilo outro. E são tantas as reclamações que nós fazemos, mas a gente não percebe que as transformações não acontecem porque nós não permitimos que elas aconteçam. Se Ezequiel não tivesse tomado aquele rolo e começado a mastigar para engolir, a sua vida continuava do mesmo jeito. A atitude de acolher, essa atitude é tudo. Assim como os discípulos que naquela hora perguntam ao Senhor quem é o maior e se colocam ali diante dele para escutar, nós precisamos escutar o Senhor todos os dias. Não desperdiçarmos as pérolas que Ele coloca em nossa vida todos os dias. Refletir sobre esses argumentos que podem mudar a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é de suma importância. O materialismo que hoje impera na sociedade em que vivemos faz com que homens e mulheres tratem a palavra de Deus com indiferença. E repito, é essa palavra que vai transformar a nossa vida. Transformar para valer. Não só na superficialidade. Deus não quer saber da superficialidade, Ele quer saber do mais íntimo, do mais profundo, daquilo que a gente conseguir mudar aqui por dentro. É por isso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos abrir bem o nosso coração e os nossos ouvidos para acolher a palavra de Deus. E quando nós escutarmos a palavra de Deus, não façamos como os hipócritas que ficam olhando para quem é aquela palavra. Olhemos para nós mesmos e diante de Deus assumamos: isso que o Senhor está falando é para mim.
Quantas vezes eu ainda quero ser superior aos outros? Quantas vezes eu me acho o máximo, o suprassumo da humanidade? Enquanto que eu devo me colocar na atitude do discípulo humilde, que acolhe a palavra e faz com que aquela palavra entre e produza frutos dentro de si. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.